Olá, olá, Farol Brasil! Estamos começando mais um Dialética do Pop aqui com Eribaldo e hoje a gente vai falar dessa confusão toda que está acontecendo entre Jones Manuel, Thiago Braga. Jones fez um vídeo que, ao meu ver, foi demolidor, assim, do que Thiago Braga colocou até agora. Mas a gente vai falar um pouco dessa treta do ponto de vista da internet, afinal, a internet é pop. E o que também é pop é conhecimento. O conhecimento é pop. Afinal de contas, se vocês já repararam, sejam nas novelas, nas minisséries, nas séries, nos filmes, nos livros, os personagens inteligentes, que têm muito conhecimento, que produzem algo para a humanidade, que formulam uma grande teoria, que descobrem algo, que fazem algo, seja do ponto de vista de um vilão ou de um herói. A inteligência, o conhecimento tem sempre o seu charme e nos atrai aqueles personagens, faz com que aquele personagem, bom ou ruim, tenha algum carisma que nos faz afeiçoar a ele, de certa forma. Ou seja, o conhecimento ele tem seu charme, não somente porque a gente é legal ver alguém inteligente, legal ver alguém que domina um assunto, e porque é legal ver alguém que domina o ferramental da razão humana, mas porque essa própria razão é permeada por afetos, é permeada por paixões, ela tem algo que nos atrai, que nos mobiliza, que mexe com a gente, que nos afeta, e por isso que os personagens da vida real, da ficção, do mundo pop, que tem esse charme da inteligência, do conhecimento, de deter conhecimento, eles sempre nos atraem um pouco. E aí a gente vai falar, diante desse cenário e diante dessa treta, refletir. É possível fazer teoria na internet? É possível fazer debate teórico na internet? E a gente vai tentar refletir um pouco sobre isso. Por quê? Porque a internet é esse mundo que é uma avalanche de conteúdo digital, de conteúdo rápido, de vídeos rápidos do tipo Karl Marx em 60 segundos, capitalismo em 30 segundos, diagnóstico de TDAH em 1 minuto e meio e todo esse tipo de coisa. É meme que vira aspecto teórico, é aspecto teórico que é apresentado através de meme, é pensamentos complexos que são introduzidos para as pessoas a partir de carrosséis no Instagram, como se isso fosse suficiente e esse tipo de coisa. E essa profusão de informação, de dados que circula na internet, que ainda conta com o react que se faz de um conteúdo, a informação que circula e o comentário, e todo mundo comenta, e todo mundo fala, e todo mundo dá uma opinião, faz com que essa fartura de dados, de informações que circula, paradoxalmente, ela se perca do ponto de vista dessa avalanche, mas também produz um ambiente cuja lógica algorítmica faz com que seja superficializado, mas não só, ela dissolve as condições da teoria, como vai colocar, por exemplo, o filósofo germano-coreano Byung-Chul Han, ou seja, as condições de se fazer teoria na internet estão cada vez mais difíceis, mais problemáticas, e portanto a gente vê, de certa forma, o fim da teoria. Mas afinal, o que é teoria? Por que ela está desaparecendo nesse contexto? Por que ela está nessa situação? Vamos pegar o gancho dessa confusão para falar de conhecimento e de teoria. Afinal de contas, o que é teoria? Se a gente pegar a etimologia da palavra teoria, que vem do grego theorem, né, e vem muito desse lugar que é a contemplação, o olhar atento, né, o olhar atentamente, ir além, um olhar atento que vai além do que está sendo visto, um olhar que vai para além da estrutura aparente, da mera aparência e, portanto, que visa entender de maneira mais complexa aquilo que está sendo olhado e que, portanto, demanda uma elaboração rigorosa que tem um tempo específico, uma temporalidade específica, que não é a temporalidade da aceleração, mas é a temporalidade da calma, da paciência, da lentidão, que é o oposto do que a gente vê na internet. Na internet, por exemplo, os criadores de conteúdos, você viu isso no vídeo de Thiago Braga, né? É sempre taxativo. Eu vou acabar com os webcomunistas, eu vou dar a palavra final, eu vou colocar um ponto final nessa discussão. Quanto um verdadeiro teórico, por mais que tenha as suas afirmações, as suas elaborações,
as suas hipóteses, ele não fecha o debate, ele abre o debate. E abrir o debate requer se expor à sua própria ignorância, expor a lentidão do tempo do conhecimento, que não é individual, é intersubjetivo, ou seja, demanda de uma rede de debates que vai tensionar a sua formulação por dentro e por fora. A natureza da teoria, portanto, ela requer essa elaboração conceitual rigorosa. Ou seja, qual vai ser a estrutura gramatical. E por que eu estou usando gramatical? Porque vamos fazer uma analogia. Gramática, por exemplo, a gramática da língua portuguesa tem uma série de regras. A gente não cumpre boa parte, mas tem uma série de regras. E essas regras, elas não dizem o que a gente vai dizer. A gente pode dizer qualquer coisa, mas para dizer qualquer coisa, a gente parte dessa gramática e, ao partir dessa gramática, o que a gente diz está determinado por essa própria gramática, por mais que a gente desrespeite. A gente desrespeita, inclusive, a partir dessa própria gramática. Ou seja, uma elaboração teórica, conceitual, esse conceito se dá a partir de uma determinada gramática de conhecimento. Ou seja, como você vai conhecer um determinado objeto, quais são as condições prévias do conhecimento daquele objeto, que você está usando, aquilo que determina o que possibilitou você conhecer e olhar aquele objeto, e assim por diante. Portanto, o conceito vai emergir de uma gramática anterior, que também tem que ser passível da crítica, se você quer conhecer, produzir conhecimento, e não produzir vídeo de chapéu de cowboy, cuspindo no lado e pagando de machão. E isso não é conhecimento, isso não é abertura a esse debate. Afinal de contas, o Tiago, como deu para ver no vídeo dele, nem expõe qual é esse elemento gramatical, ou seja, teórico-metodológico, que é específico da história. Por exemplo, que se você estuda na historiografia, na metodologia de pesquisa histórica, na teoria da história e assim por diante. Ou seja, aquilo que é anterior à própria formulação conceitual, que vai possibilitar você construir conhecimento a partir de um dado da história, tá bom? Isso significa, então, que essa elaboração conceitual ela é carregada de um elemento de negatividade. O que significa dizer que a teoria é carregada de um elemento da negatividade? Que a negatividade ela é uma recusa, um questionamento do quê? Do dado imediato, do senso comum, da mera aparência, inclusive, no caso da história, do próprio documento. O documento ele é fundamental e não existe fazer histórico sem a construção do documento. Mas você não pode simplesmente acreditar no documento como se descrever o documento fosse fazer história. Você tem que criticar e tensionar por dentro o próprio documento. Ou seja, existe um elemento de negatividade que nega aquilo que está aparecendo como dado, como óbvio, como explícito, como que basta descrever e assim por diante. Inclusive da própria realidade. Afinal de contas, já dizia Marx, se a aparência e a essência fossem similares, toda ciência seria desnecessária. É justamente porque não são similares que essa aparência precisa ser questionada por esse elemento negativo da teoria para você começar a produzir teoria. Senão você não está produzindo teoria. Você está descrevendo algo superficialmente. E isso tem sua importância, mas não é teoria. A temporalidade, portanto, da teoria é permeada por elemento motor da dúvida. E isso significa que esse motor que movimenta a construção teórica, se é a dúvida, é uma temporalidade lenta, permeadas por pausas, por revisões, por retornos, por autocorreções, autocríticas. É um processo bastante lento de uma caminhada bastante árdua, cujo fim não está dado previamente. Uma boa teoria não sabe onde vai chegar, mas ela chega ao descobrir o caminho que quer chegar. É paradoxal, mas é isso, uma boa teoria, ela não formula o seu fim a priori. Ela vai escavando o seu fim, ela vai encontrando e reencontrando os caminhos que o levam a uma construção de algo como uma teoria. Portanto, essa lentidão é exatamente o oposto do processo de criação e de produção de informação que a gente vê na internet. É o exato oposto.
O que a gente vê na internet é que os conteúdos que bombam, os conteúdos, canais grandes de curiosidades históricas, de informação, do que quer que seja, são os canais que têm toda uma performance de assertividade, um culto da certeza absoluta, um culto da última palavra e assim por diante, que é o exato oposto da construção da teoria. A teoria também, portanto, ela não tem um processo de acumulação linear. Ela avança, mas avança por retrocessos. Ela avança, mas avança por erros. Ela avança, mas avança de maneira conflitiva. Ela avança, mas por reformulações, sem necessariamente saber muito bem onde vai chegar. Ela avança, mas o fundamental do que faz ela avançar é o erro. O erro, portanto, é parte fundamental do processo de construção de uma teoria. Se você é incapaz de criticar qualquer autor, de criticar qualquer vertente teórica, inclusive a que você adere, inclusive se criticar, você não está fazendo teoria. Você está fazendo qualquer outra coisa que não teoria. Você está produzindo uma série de informações que pode ser boa, pode ser ruim, e tem seus méritos produzir esse conjunto de informações, mas teoria tem um outro nível, tem um outro grau de formulação e de reformulação. Portanto, há um contraste fundamental nisso que a gente chama de lógica algorítmica. Enquanto esse processo da teoria desorganiza o nosso campo de saber, afinal de contas, na teoria, você vai se deparar com sua própria ignorância. Eu acho muito estranho, né? Mas é uma prática muito comum hoje em dia. As pessoas dizem assim, eu li tal livro, mas não vou ler mais porque é muito difícil, vou procurar um livro que explique esse livro. Veja, conhecimento é justamente quando você lê e não entende. Aí você começa a abrir a possibilidade de produzir conhecimento, de começar a conhecer algo. Porque se algo é novo e você não conhece, você só vai conhecer se deparando com o desconhecido. E, portanto, com aquilo que você não sabe. E por isso que estudar, conhecer, é um processo que lida com uma certa angústia, com uma certa dificuldade. Você vai lidar com aquela ignorância que você quer ignorar, que você quer fingir que não tem. Então você corre para o quê? Para o manual que vai explicar a partir do que você já conhece. Só que por mais que isso ajude, ao final de contas, quando você voltar, você vai sempre ter dificuldade, porque a linguagem daquele autor A, B ou C requer o desafio de conhecer todo um universo conceitual que você não vai ter uma tradução absoluta nas palavras, nos entendimentos que você já tem previamente. Você precisa forçar o seu limiar de ignorância para daqui a pouco descobrir que você não conhece mais um monte de coisa também. Ou seja, você, em última instância, fazer teoria significa se defrontar com o conhecimento. E ampliar a sua capacidade de conhecer significa ampliar a sua capacidade de lidar com a ignorância. É uma eterna, contínua gestão da ignorância. E, portanto, a teoria não acelera, ela retarda. Ela manda você ter calma no que você vai estudar. Ela pergunta ao invés de afirmar e acabar a discussão. Ela expõe contradições. Ela qualifica a informação. Ela qualifica o dado. Ela qualifica o conhecimento prévio. Ela melhora a pergunta. Ela complexifica a questão. Justamente por levar a gente aos limites da ignorância, abrindo a possibilidade de a gente conhecer algo que a gente não conhecia. Mas que, para isso, você precisa encarar o espelho da própria ignorância. Ao contrário, por exemplo, da informação, do dado, daquele Reels rápido, daquela promessa vazia de um conhecimento dado em 30 segundos, em 4 passos, em um vídeo aqui, acolá e assim por diante. A informação, ela se soma uma a outra, serve para você falar de um monte de conhecimento por ali e por acolá. Eu mesmo adoro esses canais de curiosidades, desse tipo de coisa, mas isso é informação. Ela acelera, porque ela demanda sempre uma informação para se alimentar, precisa de outra, e precisa de outra, e precisa de outra, e precisa de outra, mas que não se somam a produzir algo como conhecimento. Elas se fecham em si mesmo, mas ainda com um caráter
acumulativo. Ela responde e encerra a questão. A teoria não, ela responde questionando a própria questão e, portanto, nos obrigando a reformular a questão. A informação busca preencher. A teoria busca mostrar a brecha, mostrar o vazio. A informação, portanto, ela é quantitativa, ela é somatória, ela é calculadora e, por isso mesmo, ela é incapaz de produzir conhecimento, ainda que para produzir conhecimento, informações, dados sejam fundamentais e importantes, mas ele precisa se fundamentar teoricamente. É por isso que, por exemplo, o Jones insistiu, tanto no último vídeo quanto no anterior sobre Tiago Braga, que existia um elemento teórico que estava sendo desprezado por tudo que Tiago falava sobre o tema. Toda vez que ele falava do tema, ele desprezava, não colocava, nunca colocou o elemento teórico metodológico. Porque teoria é diferente de informação. Teoria, ele pode ter informações sobre a União Soviética que podem ser boas, ruins, verdadeiras, falsas, e isso o Jones está colocando para a gente no debate uma série de questões sobre as informações. Mas o elemento que constitui a produção de uma teoria e de um processo de um texto que se encaixe numa historiografia de um determinado assunto é exatamente o elemento teórico, o embasamento numa gramática teórica. Mas o que, por exemplo, faz com que essa sociedade ela elimine essa possibilidade de construção de uma teoria? O Byung-Chul Han, ele vai dizer que a gente vive nessa sociedade do desempenho, que ele vai falar na sociedade do cansaço, na psicopolítica, na sociedade da transparência e outros textos. Ele vai dizer que há uma mudança fundamental no ethos, por assim dizer, social, de um ethos repressivo, proibidor, para um ethos do desempenho, onde está calcado, por exemplo, ao invés da repressão, da proibição, a gente está falando da otimização, do desempenho, da auto-performance, do eu posso empreender, eu posso fazer, e não tanto o foco na repressão, na proibição. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque se eu fizer isso é mal visto na sociedade, etc. Há, portanto, um elemento de uma proibição da repressão dentro dessa própria sociedade. É claro que ele sabe que há proibições, que há repressões e assim por diante. Mas há nesse momento, nesse ethos, um privilégio, um imperativo do produzir, que está ligado ao desempenho. Ou seja, você precisa melhorar o seu próprio desempenho. Tudo tem que ser rápido, tem que ser eficiente, tem que ser sem atrito, tem que ser afirmativo. Afinal de contas, toda interrupção, toda lentidão, todo obstáculo, toda autocrítica, todo o processo de negação é visto como falha. Esse culto do positivo quebra a possibilidade de uma construção de conhecimento permeada pela negatividade, que é o que caracteriza a produção da teoria. E onde Byung-Chul Han vai localizar isso de maneira mais explícita? Exatamente na internet. Ele vai dizer que na internet você tem uma lógica algorítmica que direciona para esse elemento positivo e que não proíbe, esse elemento acumulativo que faz com que você consuma um Reels e gira para baixo e outro, e outro, e outro, e outro, e quando vê você está vendo um monte de informações que não tem nenhuma conexão uma com a outra, e quando viu você passou 1 hora, 2 horas rolando o feed, rolando o que quer que seja, e você não viu nada ainda que você tenha visto uma porção de coisas, porque a teoria exige você parar sobre. Então você vê pessoas que têm dificuldade hoje de assistir um filme, consegue passar 5 horas maratonando uma série, mas não consegue assistir um filme de 2 horas, porque um filme requer você parar para assistir o filme. A série você vai dando pausa, você assiste no almoço, você assiste no jantar, você assiste aqui, você assiste acolá, e quando vê você terminou a série. O filme você precisa parar para assistir o filme. Ele é incompatível à teoria, portanto, isso acontece também com o livro. Você consegue passar horas rolando a tela do feed, vendo besteira, lendo besteira, não sei o quê, ou até coisas interessantes que vão eventualmente passando, mas você não consegue parar para ler um livro. Você não consegue parar para ler o livro, porque o tempo da internet, o tempo desse culto da positividade é um tempo improdutivo, é um tempo incompatível com esse tipo de produtividade que é
que é pedido da sociedade contemporânea. É um tempo improdutivo no sentido da teoria, porém extremamente produtivo no sentido do dado. Seja você consumindo dados, seja você produzindo dados na internet, vídeos, reels, shorts, o que diabo seja. A teoria exige dúvida, erro, negação, negatividade. Tudo isso é reprimido pela sociedade do desempenho. Porque na sociedade do desempenho, nessa sociedade altamente positivada, o erro, a dúvida é vista como fraqueza, como falha, como incapacidade de você se construir como um sujeito do desempenho, como um sujeito capaz de ser você mesmo, aquele produtor de capital de si, de empresário de si mesmo e, portanto, gestor dos seus próprios dados, das suas próprias informações, do que você vai consumir, do que não vai, do que você vai fazer, do que não vai, e assim por diante. Essa crítica, que é elemento constitutivo da teoria, ela é vista, portanto, como ineficiente, como improdutiva. Afinal de contas, o que seria você abrir um vídeo e o vídeo está o tempo inteiro fazendo perguntas, questionando, fazendo crítica, ainda que a crítica seja interessante, mas que você não vai dar nenhuma resposta. As pessoas querem saber o que fazer, o que é que você tem que fazer, as pessoas querem o vídeo, fazer a revolução em 10 passos. E aí tem lá um vídeo de 20 minutos dizendo como você vai fazer a revolução. E não complexificar as questões de por que ou não, ou por que não as pessoas fazem ou não a revolução. E aí você começa a abrir perguntas, questões, etc., que vão se reverberando em uma série de outros conteúdos, talvez, e que por não ter esse elemento da afirmatividade e etc., vão cair do ponto de vista da regência algorítmica, porque o modo algorítmico, ele não quer esse tipo de coisa, ele é incompatível com esse tipo de lógica. Como vai dizer o Byung-Chul Han, esse excesso de positividade, ele paralisa a reflexão. Porque cada canal vai estar falando para sua bolha, e meio que isso acontece assim com todo mundo, até com os canais de esquerda, de certa forma. Cada canal vai estar falando por sua bolha. Mesmo as pessoas que tentam fazer diferente dessa lógica são engolidas, de certa forma, por essa lógica. Cada canal está falando para sua bolha, cada bolha está reverberando aquilo que já acredita e ninguém para refletir. Então tá aqui os fãs de Thiago Braga achando o máximo porque ele cuspiu no chão, não falou nada com nada, ficou pagando de machão, tocando Metallica e meu Deus, como ele é foda! E aí, por outro lado, os comunistas muitas vezes também se comportam de uma forma não parecida com a do Thiago Braga. Tentam até fazer conteúdos, mas o público às vezes se comporta de uma forma muito, muito parecida. De que quer o conteúdo, que se não falar exatamente aquilo que você está esperando. Então todo dia, por exemplo, eu sou xingado por um grupo diferente de comunistas. Já fui xingado por petista, já fui xingado por comunista, já fui xingado por trotskista, já fui xingado por leninista, já fui xingado por todo mundo, por anarquista, já fui xingado por todo mundo. Porque qualquer pergunta que põe em dúvida aquilo que é minimamente aceito vai ser entendido como um ataque àquilo que constitui aquele conjunto de informações e de dados que a pessoa já tem previamente. Mas aquilo não se soma na produção de conhecimento, porque conhecimento é dúvida, desgraça. Então se põe em dúvida. Vamos ir para a dúvida, vamos se colocar em dúvida, vamos deixar a dúvida chacoalhar as nossas certezas. Porque é só assim que a gente produz uma teoria mais rica e mais forte, e não mais fraca. A dúvida é sinal de força e não sinal de fraqueza. Portanto, Byung-Chul Han vai estar colocando que, por exemplo, há uma falência do eu que só diz sim. Há uma falência do eu que só consome aquilo que afirma e que só vai para o outro que discorda para xingar. Ou seja, é o eu que só se afirma, que nunca se põe em dúvidas. Essa dificuldade de lidar com aquilo que é negação se relaciona com uma dificuldade de pensar. Afinal de contas, pensar é lidar, é dizer, é ser capaz de lidar com o crítico, com o não, com a interdição da sua própria certeza. A lógica do algoritmo, portanto, ela é muito diferente da lógica do pensamento. O algoritmo não pensa, ele apenas reconhece padrões e reproduz esses padrões. Ele não elabora, ele não conecta, ele apenas maximiza a permanência e a interação. Diferente do pensamento. O pensamento, ele produz conexões, ele
produz uma totalidade a partir das conexões, mas uma totalidade que não se fecha, pelo contrário, ela é aberta, ela é, como diz Adorno, uma constelação que brilha, mas que tem elementos escuros entre as estrelas que fazem com que a gente se questione o que tem ali. Então a gente pode, a partir dessa lógica, o conhecimento produz essas conexões, mas ele também produz uma abertura da própria ignorância. E, portanto, a lógica do conteúdo, ela visa apenas entregar, agradar o usuário, enquanto a crítica não agrada necessariamente. A crítica ela é feita para desagradar. A crítica ela é feita para ser angustiante. A crítica ela é feita para produzir dor, produzir uma certa vontade de mudar que nos rasga por dentro, porque é incômoda. Enquanto a informação ela apenas se baseia dentro dessa lógica de internet na performance, né? Então, chapéu, cuspindo no chão, tocando Metallica, etc., a teoria se baseia na profundidade reflexiva. O conteúdo teórico ele é frequentemente, como vai dizer Baudrillard, um simulacro, uma aparência sem substância do processo, mas da qual é aí mesmo que ele consegue ir produzindo algo que seja uma teoria. Ou seja, você tem na informação fórmulas rápidas, checklists conceituais, redes de pensamento que não se conectam necessariamente uns com os outros, repetições de chavão, vulgarização de termos teóricos. A gente vê isso inclusive dentro da esquerda, viu? Afirmações emocionais, lacrou, vou acabar com o web comunista, servil e esse tipo de coisa bastante utilitária, enquanto a teoria não vai ter nada disso e por isso é muito pouco apelativa para a busca de uma identificação na internet, porque o conhecimento ele é muito pouco identitário, enquanto a informação ele produz identificação imediata. Enquanto a informação ela de certa forma reproduz o familiar nas pessoas, ainda que sob a lógica da novidade, a teoria, sob a lógica do velho, nos empurra a pensar o novo, pensar a novidade. E por isso a teoria ela é sempre uma torção naquilo que é familiar. Ela é uma ida àquilo que é infamiliar. Né? Freud tem um bom termo para isso, né? um Heilish. Né? Essa infamiliaridade, né? Aquilo que é ao mesmo tempo meio familiar, meio estranho, e é estranho exatamente porque parece ser familiar. A teoria tem esse elemento de nos fazer olhar assim meio que estranho, não se identificar, tem um elemento dessa angústia de quem olha para algo infamiliar. E dentro da internet, a lógica do conhecimento ela é horrível, ela é muito pouco atrativa, né? Então você pensa que o conhecimento ele exige um retorno, exige um travamento, ele é ambíguo no sentido do seu próprio processo. Ele não se mede em métricas digitais que são métricas puramente quantitativas e que vai medir o quê? Like, compartilhamento, views e esse tipo de coisa que não diz nada. Então você vê, por exemplo, o Thiago Braga ele se confunde nisso. Ele vai dizer, olha, eu sou mais foda do que os web comunistas porque o meu canal tem não sei quantos mil seguidores, não sei quantos mil likes, os meus vídeos têm não sei quantos mil likes, e os de Jones, os de Humberto, os de Gustavo têm outros tantos mil, que é muito menos do que o meu, e tá vendo que eu tô certo? Não, isso não diz nada. Isso não diz nada sobre você estar certo. A teoria não é uma reafirmação, Tiago. A teoria é um corpo estranho. A teoria, ela exige silêncio, tempo, apreciação, cuidado, conexão. Ela exige que justamente a realidade não acelere, mas produza ruídos na própria realidade. E, portanto, não há métrica que meça esses elementos. Não há possibilidade de você medir isso. Então, você não tem como medir conhecimento pelo número de like, desse tipo de coisa. Essa busca por identificação, eu acho que é um dos elementos que a gente vai encerrando por aqui, mas que é fundamental. Essa busca de uma identificação através do conteúdo que é produzido por determinados produtores de conteúdos e que é típico dessa lógica de algoritmo, né? Pelo menos os grandes canais têm essa lógica de identificação muito permeada, seja pelo conteúdo, seja pela pessoa e assim por diante, ou até pelas duas coisas.
tem um elemento de que o consumo de ideias, de ideias filosóficas, de ideias históricas, sociológicas, etc., estão quase conectados com uma espécie de gozo narcisista que busca uma identificação não pelo um pensamento crítico genuíno, mas pelo consumo de um certo tipo de pensamento. Então eu sou crítico, eu sou consciente, eu sou radical, eu sei de história, eu sei disso, eu sei daquilo outro, mas no fundo você não está produzindo conhecimento, você está só acumulando como se você tivesse ido no mercado e comprou o conhecimento tal, e agora você sabe essa informação sobre tal assunto. E aí você pode pagar de uma pessoa que sabe desse assunto ou que faz um determinado tipo de coisa, ou que briga com os web comunistas, ou que é mais revolucionário que o outro, e assim por diante. A ideologia que essa identificação se calca, se produz, está muito ligada a essa ideia de uma identificação por via desse gozo de ser uma pessoa que consumiu esse tipo de coisa e agora pode fazer esse tipo de postura, de performance, repetir essa performance da radicalidade marxista, do destruidor de comunistas e assim por diante, mas que pode dizer, eu sei, e mesmo assim, e aí você põe reticências e você vai reafirmando um conjunto de saberes que você quer apenas reafirmar, não de maneira a produzir um conhecimento, mas apenas de maneira cumulatória, né? Sem produzir qualquer abertura ao conhecimento. Então, o consumo de crítica permite seguir no mesmo lugar, ou seja, não há uma grande transformação, cada um no seu clubinho e assim por diante, consumindo cada qual aquilo que você já quer ouvir, e é isso aí. Quando você ouve alguém que muitas vezes você gosta, falando algo que você não gosta, que você desgosta, você deixa de ouvir a pessoa, porque é muito mais fácil deixar de ouvir alguém que você gosta, porque discordou de um assunto ou de outro, do que ter que lidar com a informação que a pessoa passou, a informação ali, aquilo que foi dito, que a pessoa passou que você discordou. E aí você tem que retrucar, você tem que estudar. Como, por exemplo, eu tive um orientador que tinha fortes ligações com o pensamento liberal. Cara muito crítico, etc., mas que tinha fortes ligações com o pensamento liberal. E eu, para discordar dele, eu tive que parar, estudar anos, etc., para poder ter uma discordância que quando eu chegava lá, ele pegava e botava outro empecilho e dizia, ó, você vai ter que estudar mais ainda porque isso que você falou, isso aqui, aquilo outro. E aí a pessoa tem que estudar mais ainda. E sabe quando tem fim? Nunca. E esse é um problema seríssimo. A internet, você tem que dar as coisas acabar as coisas. E não esse trabalho eterno de continuar sempre estudando e aberto. Então você pega, por exemplo, o próprio Jones. Jones é um cara que ao longo do percurso dele, do que eu conheço ele de tempo, há 10 anos, 10, 11 anos, ele mudou muita coisa teoricamente. Não parece, mas mudou muita coisa teoricamente. Ou seja, é uma pessoa que está aberta, sabe? Eu mudei muita coisa. Assim, conheço muita gente que mudou muita coisa. A maioria das pessoas mudaram muita coisa. Mas tem muita gente que quer apenas reproduzir, repetir o que já tá certo, o que já sabe. E beleza. Só que isso não é conhecimento. Colocar um tema, colocar o que sabe é muito diferente de repetir de um modo a fechar o debate. E essas coisas são uma linha tênue, mas muito importante de se observar. Aquela coisa da repetição do jargão, de jogar para a torcida, de falar as frases de efeito, etc., que não produz nenhum conhecimento, apenas é uma afirmação vazia daquilo que você já sabe. Mas que pega muito na internet. Ou seja, você tem uma crítica na internet que é muito mais uma estética e uma performance, que visa apenas reafirmar uma certa identidade de grupo que está ligada à bolha da internet que a pessoa está consumindo. Então você viu, por exemplo, isso muito perfeitamente no vídeo de Tiago. Existe uma bolha. Isso também acontece em diversos meios, inclusive nos meios comunistas, de esquerda, etc. Mas você vê isso explicitamente, né? O problema é quando o cara está lá querendo dizer que está vendendo teoria e não estava fazendo teoria, pô. Portanto, você tem um conteúdo, um conjunto de conteúdos que simula crítica, que apenas surfa nesse conjunto de jargões e etc. E num conjunto de jargões da própria bolha também, mas que só está reforçando superficialidades, uma performance de saber e não um processo de fato de transformação, porque o conhecimento ele visa fazer com que a pessoa pense por si só. Pense por si só. É claro, a pessoa não tem como controlar isso, né? Enfim, o próprio fato de estar na internet já dificulta muito essa coisa. Portanto, pensar é esse interrompimento do fluxo de pensamento constante que é colocado de maneira frenética na internet.
Mas, de toda forma, a gente tem que pensar se essa crise da teoria na era digital e mesmo as condições de possibilidade de fazer teoria na era digital são realmente uma crise, uma impossibilidade, e como a gente reverter essa possibilidade, como a gente usar a internet para tentar, ao menos, fazer com que as pessoas tenham possibilidades de pensar, de ir atrás de conhecimento e não da mera reprodução. O fato é que o vídeo de Tiago é uma prova explícita de que ele está pouco se lascando para a produção de conhecimento ou de levar o conhecimento para quem quer que seja. E isso não é porque ele tem uma visão mais à direita, liberal ou o que é que seja. É porque ele não produz conhecimento. Tem grandes historiadores de direita, tem grandes historiadores liberais. Tiago não é um desses. Porque o que ele está fazendo é apenas jogar para a plateia o tempo todo, jogar para a performance o tempo todo e debater muito pouco e colocar muito pouco suas perguntas, suas questões, suas provocações, suas críticas, suas autocríticas que fizeram chegar até as formulações que ele chegou. Mas, por outro lado, os comunistas, como o Jones provou ser possível fazer, não podem se acomodar que, já que a internet é assim mesmo e que é muito difícil tentar fazer qualquer outra coisa que não seja a repetição dessa própria lógica, então a gente vai simplesmente reproduzir o que já está feito. Não, a gente pode sim confiar na inteligência das pessoas, ainda que a gente perca nessa confiança. A gente pode confiar na audiência, nas pessoas que estão assistindo, ainda que as pessoas contradigam a nossa confiança. Mas a gente tem que fazer essa aposta. Porque não fazer essa aposta é abrir mão de confiar no pensamento humano. E se a gente abre mão de confiar no pensamento humano, aí a gente perdeu. Principalmente a gente que tem uma noção um pouco mais crítica da realidade. Aí a gente perdeu. E aí, você acha que é possível ainda pensar no nosso tempo de produzir conteúdo que nos faça pensar na internet? É o que queremos mesmo? Ou a gente quer apenas uma reafirmação do que a gente já conhece? Afinal de contas, conhecimento é muito dolorido. Vocês estão dispostos a pagar o preço de tempo, da dúvida e do incômodo para conhecer? Afinal de contas, o conhecimento também é pop. Vamos nessa conhecer muitas coisas. Beijinho e até o próximo vídeo.